Olá, gente, tudo bem? Estou aqui em Natal descansando um pouquinho, né? Tanto trabalho e estudo lá no eixo São Paulo-Brasília, na correria, e aproveitando um pouquinho da minha cidade. E essa manhã eu recebi uma ligação de um amigo que tinha pensado, estava refletindo e não disse que não iria votar, não ia votar nulo, como ele votou na última eleição, e estava refletindo e querendo votar em Lula. E ele me falou, né, veio perguntar a minha opinião, né, como algumas pessoas sempre procuram pedir minha opinião, uma reflexão, né, para às vezes tomar uma decisão. Eu disse, não, pode falar, porque se eu puder responder, se eu puder lhe ajudar, eu lhe falo. E aí ele chegou para mim e disse, Robson, eu quero votar em Lula. Eu acredito que eu vou votar em Lula, mas eu estou com uma preocupação, com medo, e eu queria que você me falasse um pouco sinceramente sobre isso, se tem algum perigo. Eu fiquei assim preocupado e perguntei, mas sobre o quê? Né? E ele chegou para mim e disse, rapaz, eu tenho medo que o Brasil vire uma Venezuela. Aí, aí eu ri assim e disse, cara, eu tô rindo assim. Aí eles, por que você tá rindo? Eu disse, não, não é que eu não desmereço a sua preocupação, uma preocupação legítima, mas então por que você riu? Eu disse, porque não tem a menor razão de ser, a menor razão de existir essa sua preocupação. Então, mas eu vi um vídeo que está circulando que mostrou o povo na Venezuela comendo osso e vasculhando lixo. E eu disse, cara, é, uma das formas de fazer campanha de Bolsonaro é pregar o medo e tentar ressuscitar fantasmas que não existem, que não tem o menor cabimento de existir, como a história de comunismo, não é nem socialismo, é o mais extremo, que é absolutamente impossível, que é a história de comunismo, ou que a gente vire uma Venezuela, uma Cuba. É engraçado, né, que se você... isso aí objetivamente, a gente tem que ir para os fatos, né, ao invés da emoção, do impacto de algumas imagens que a gente vê de certo modo manipuladas, né, a gente tem que ir para a razão, para os números. Se você pegar todos os dados e números econômicos do governo de Lula, os dois governos de Lula, os dois governos de Dilma, né, o Brasil era um outro país completamente diferente. Né? É dado, é número. Ora, o Brasil, em 4 governos com Lula e Dilma, não virou uma Venezuela. Como é que vai virar agora? Aliás, se a gente prestar atenção, é com muita dor que eu falo isso. Né? Eu nunca tinha visto na minha vida, aqui na minha cidade de Natal, como eu vejo em Brasília, onde eu estou circulando muito, e São Paulo, nem se fala a quantidade gigantesca de pessoas revirando lixo para comer. Será que não é hoje que a gente está bem pertinho de virar uma Venezuela, inclusive com o presidente da República questionando as urnas eletrônicas, apoiando pessoas que vão para as manifestações dizendo que defendem intervenção militar, esse tipo de golpe? Isso aí sim você encontra na Venezuela. Não é a postura de Lula nem a postura de Dilma. E eles já governaram o Brasil cada um 2 vezes. Então é um fantasma criado para gerar o medo e fazer com que você não raciocine. Porque se você parar para pensar e raciocinar e pesquisar números, vai lá no Google, dados do governo Lula, dados do governo Dilma e dados desse atual governo. É muito simples, gente, é objetivo. E a partir daí você vai ver que nem viramos uma Venezuela e nem com Lula novamente vamos virar nem Venezuela, nem Cuba, nem nada disso. Pelo contrário, o risco que a gente corre é hoje. São Paulo, eu estou absolutamente chocado com a quantidade de pessoas morando nas ruas. Brasília e vários outros estados desse país numa situação triste, lamentável. Pessoas sem ter o que comer. Isso sim, você pode de repente pensar em fazer algum tipo de comparação. Mas objetivamente não tem a menor razão de ser. Portanto, meu amigo, fique tranquilo, vá votar em paz, vá votar com esperança. Não é à toa que o pessoal fala que é a esperança que vai vencer o medo, que é algo absolutamente irracional.